Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que amanhã, às 9h30, encara o Platense pela Conmebol Libertadores. E vamos ver aí como está a negociação do Corinthians com o Memphis. Vamos acompanhar aí. Só é o seguinte, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, foi expulso do clube em votação do Conselho Deliberativo. A Marina Buffon chega agora para contar o que mais aconteceu. Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo. Pois é, ontem a gente acompanhou aqui no Gazeta Esportiva e hoje a gente traz o resultado da votação que aconteceu lá no Parque São Jorge por 112 votos a 49, com 6 abstenções. O Conselho Deliberativo do Corinthians optou pela expulsão de André Sanches, ex-presidente, do quadro associativo do clube. O motivo para isso, vocês devem se lembrar, é de que ele teria usado, entre os anos de 2018 e 2021, o cartão corporativo do clube para despesas pessoais que totalizaram aí R$480 mil. Nesse momento, então, André Sanches está expulso do quadro associativo do clube, não pode concorrer à presidência e tudo mais, como a gente já sabe. Ele poderia recorrer dessa decisão, mas, ao que tudo indica, não o fará, pelo menos não nos próximos dias. Ontem a gente acompanhou também, Michele, bastante presença de torcedores, muita gente ali protestando a favor dessa expulsão do Andrés, que é o que acabou acontecendo, Michele. Puxa vida, e foi uma decisão, a gente aqui na redação ontem, até após o programa, havia uma parte achava que o Andrés não seria expulso e outra achava que o Andrés seria expulso. Eu achei bastante surpreendente essa decisão, Garrafa. É uma decisão política interna do clube. Elástica, né? Agora a gente fica aguardando a decisão da justiça, né? Porque o caso está na justiça. Vamos ver, é um problema político e a gente vai aguardar o que a justiça vai definir também. Outros ex-presidentes, como o Duílio, também tá sendo investigado, enfim, vamos seguir. Tá na pauta, né? Tá na pauta. Duílio, Augusto Melo também, para expulsão. Duílio e Augusto Melo, perfeito. É como você falou, Michele, é uma coisa política, né? O Andrés, ele revolucionou Fez o estádio. A partir de 2008, o time estava na Série B, ele pegou o Corinthians de lá para cá, os principais títulos do clube Foram com ele, foram com o Andrés, que colocou aquela chapa Renovação e Transparência, que em termos de títulos deu muito certo. E ele que bancou o Tite naquela época. Exatamente, quer dizer, ele tem muitos méritos como presidente, né, Rafa? Os títulos ficam para a história, inevitável. Né? Agora, o aspecto político, os erros que foram cometidos, esses erros estão sendo apurados, né? Internamente no Corinthians entendeu que o melhor seria a condenação, porque a defesa não foi suficiente para explicar o que realmente tinha acontecido, e agora na justiça também vai se explicar, enfim. A expulsão não foi só por causa do cartão corporativo. É um somatório de coisas, né, Rafa? O cartão corporativo acho que é o de menos, porque o Andrés ele devolveu o dinheiro em seguida quando foi descoberto. Mas isso não justifica, né, Milena? Enfim, a atitude, né? A atitude é que tem que ser correta e parece que não foi pelo que tudo está sendo demonstrado aí. Vamos aguardar a definição na justiça comum, Michele. Vamos falar de bola? Falar de Yuri Alberto? É isso aí o tema, porque o torcedor tá com medo da saída do jogador do clube, Marina. Você tem mais informações sobre essa questão? Temos sim, Michele. Vocês se lembram, né? Mês passado, Yuri Alberto, depois de uma vitória, ele falou sobre querer respirar novos ares e desde então o torcedor está com aquela pulga atrás da orelha, vai sair, não vai sair no meio do ano, agora na janela de transferências. E o Marcelo Paes, executivo de futebol do clube, assim como a gente já vem trazendo aqui no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda também, falou sobre o assunto. Resumindo, tem que ter proposta. Vamos ouvir o Marcelo Paes. Para a gente é indiferente. A relação contratual é com o atleta, ele tem um contrato muito firme, longo, né, tudo ok. E o que vai mudar qualquer situação nessa relação é uma proposta para o Corinthians. Tá, então, só para esclarecer para vocês, essa situação do indiferente é que o Yuri Alberto trocou de empresário nesse meio tempo que ele deu essa declaração e agora também, né? Então ele fala indiferente, o nosso contrato é com o Yuri Alberto, o contrato inclusive que foi renovado no ano passado, que era até 2027, vai até julho de 2030, e lembrando que o Yuri Alberto, por ser um grande ativo aí do Corinthians, tem uma multa rescisória de R$500 milhões para o mercado interno e de mais de R$640 milhões para o mercado externo, internacional. A gente lembra que o Yuri Alberto também tirou passaporte italiano, cidadania italiana, melhor dizendo. Então, ele está sim na mira de outros clubes, mas não chegou proposta alguma ao Corinthians. O próprio Yuri Alberto também falou sobre isso. E aí, então, o nosso querido Marcelo Paes falando a mesma coisa. Se chegar uma proposta, vai ser avaliada internamente. Tem que ser uma proposta boa para o Corinthians aceitar.
Aí eu pergunto pro Miller, boleiro, né? Boleirão, assim, tetracampeão, conhece muito o mundo da bola, esse bastidor. Essa declaração do Yuri Alberto, dizendo que já está no Corinthians desde 2022, você acha que pegou mal, dizendo que ele quer sair do clube, que ele busca novos ares, que ele gostaria de ser vendido? Você acha que isso pesa dentro de campo, isso pesa em relação à torcida? E isso influencia também a direção do clube a buscar vendê-lo como atleta? Michele, nós já falamos isso no Mesa Redonda, né? Várias vezes, eu e Garrafa e Alex Miller também, Paulo Sérgio, comentamos sobre isso. O Roberto falou uma coisa certa no momento errado. Né? Não tem jeito de você falar isso no meio do Campeonato Brasileiro, quando a gente está na Libertadores, Copa do Brasil. E como disse o Zé Roberto, vou pegar a fala dele, que ele foi muito bem também quando ele veio no Mesa. O torcedor é passional. É aquele dilema, né? Ódio e amor. Quando ele fala isso, uma declaração certa, no momento errado... Porque o Corinthians estava até na zona de rebaixamento naquele momento. Ele se precipitou. Quer dizer, quando ele erra um gol, não faz gol, o Corinthians perde, o torcedor vai em cima dele. Ele não precisava dessa cobrança a mais. Fica quieto. Chegou uma proposta firme, chama o clube, conversa, entra no acordo e sai pela porta da frente. Eu acho que ele foi equivocado, foi muito mal nas suas declarações e o diretor está certo. Olha, ele tem contrato em vigência, ele ganha muito bem por sinal. É claro, se vier uma proposta boa não é o Corinthians, Garrafa, que tem que sair atrás de vender o Yuri Alberto. Aí, se for o caso, é o empresário dele. São as dele. propostas que tem que vir. Eu tô na linha do Miller, né? Todo profissional tem o direito de seguir a sua carreira onde melhor entenda. Mas conhecendo o futebol, o mundo do futebol, e o Miller conhece muito bem, né, o ideal seria ter tido essa conversa diretamente com a diretoria. Quando externou, trouxe uma responsabilidade para ele desnecessária. Inclusive, se falou muito mais da declaração do Yuri Alberto naquele dia do que na partida. O gol que ele fez. Exatamente. Ele voltou a marcar com a camisa do Corinthians, né? Foi um gol importante para ele, um gol importante para o Corinthians e, de repente, de uma forma até que ingênua, ele acabou soltando isso e esse assunto ficou muito maior do que o belo gol que ele fez. É um gol de craque, aí aquele toquinho por cima. Mas o Yuri Alberto é um cara que se entrega demais no Corinthians, a pressão vai existir. Ele já foi muito pressionado lá atrás quando não estava na boa fase. Ele superou, não vai ser essa pressão, talvez por um gol perdido ou não, que vai atrapalhar o Yuri Alberto. Que a carreira dele possa, até porque ele é merecedor, ser a melhor possível e quem sabe no Corinthians, até porque não tem nenhuma proposta no momento. Se tem alguém que sabe lidar com pressão, é o Yuri Alberto. Bom, e superação, né? Gente, vem pra cá, saiu a escalação. Tem mais Corinthians por aqui e agora com atualizações sobre a novela. Chegou o investidor, não chegou? Memphis Depay. Marina, volta pra cá, porque o torcedor tá querendo saber das últimas informações sobre essa possível renovação dele com o Coringão. Pois é, Michele, mais uma página nessa história. Hoje o Marcelo Paes, além de ter falado do Yuri Alberto, como a gente acompanhou, também falou sobre Memphis Depay. Importante só dar esse contexto, foi depois do sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final, né? E ali ele foi questionado sobre Memphis Depay, falou que está caminhando muito bem ali as conversas entre ele, o staff do jogador e também o próprio jogador que quer ficar no Corinthians. Vamos ouvir então o Marcelo Paes falando mais um pouquinho sobre essa permanência ou não do Memphis no timão. Ele quer ficar no Corinthians, ele entendeu que precisa reduzir, mudar o modelo de contrato, né? Ter investimentos menores, e isso está caminhando. Está em pleno curso e não tem data para dizer até a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, né? Então não vou estabelecer isso, mas existe o desejo das duas partes que isso possa ser complexizado. O que a gente pode também falar para vocês aqui, que o Marcelo Paes garantiu o contrato do Memphis vai até o dia 31 de julho. Ou seja, caso seja ou não convocado para a Copa do Mundo, ele ainda tem jogos para disputar no retorno do Mundial, mas 3 jogos, vamos dizer assim. E aí as conversas, ele também não falou se vão acontecer agora, apesar de já ter aquele papo ali rolando entre as partes, se durante a Copa do Mundo ou se só realmente quando chegar ali no final do contrato, 31 de julho. Memphis Depay, gente, que pode ou não ser convocado pela Holanda para disputar essa Copa do Mundo. Uma coisa importante também da gente falar por aqui é que o Marcelo Paes disse que até 20 de julho, que é o dia que abre ali a janela de transferências do meio do ano, ele acredita que o Corinthians já não vai mais estar sob punição da FIFA, sob transfer ban. Acredita que até essa data o Corinthians vai ter pago a parcela pelo José Martínez e tudo já vai estar tranquilizado e o Corinthians vai poder, se for o caso, contratar jogadores e inscrevê-los nos campeonatos daqui, Michele.
Tá certo, então vamos lá. Vocês querem saber a real? Acho que a real é que essa novela Memphis Depay vai até o último segundo, sabe assim? Os últimos minutos ali de jogo. E eu tava perguntando aqui, quando que vai ser essa convocação da seleção holandesa? E vai ser amanhã, gente. Amanhã nós vamos saber se o Memphis vai ou não. E aí, Garrafa? Não, o Memphis vai ser convocado, sim, tudo indica que será convocado, mas o torcedor corintiano está apreensivo no sentido de se ele renova ou não. A tendência, pelo que disse já o Salazar lá no domingo, trazendo as informações com o presidente Osmar Stabile e o Marcelo Paes. E hoje o Marcelo Paes já declarando, confirmando, né, aquilo que nós noticiamos aqui no último domingo, de que a negociação está bem encaminhada e tem a boa vontade do atleta, o Memphis entendeu o cenário. O que deve estar pensando o Memphis? Aqui eu posso escolher um joguinho aqui, deixa um eu garantir ali. aqui. Eu não vou para a primeira prateleira da Europa, ganho e vivo muito bem por aqui. O clima é bom. Então, vai ficar por aqui. A tendência é essa, né? Desde que haja um parceiro. E surgindo um parceiro, Miriam, eu acho que tecnicamente para o Diniz é fundamental você ter o Memphis nesse time. Essa renovação, a vontade do Memphis... Desculpa, ó o Diniz ali, ó. Olha o Diniz que é bobo. relacionamento legal, O Diniz está gente. tentando trazer o cara para ele. Nós sabemos que, tecnicamente, ele é um bom jogador e para o futebol brasileiro, ele sobra. Né? O Memphis renovando com o Corinthians, para a parte técnica, para o Diniz, é excelente, Michele. Sem dúvida nenhuma, a gente não discute isso. Como o Garrafa disse, na Europa, ele não vai mais jogar em time de primeira prateleira. Ele vai jogar em time de Série B, C, terceiro escalão. Aqui no Brasil, Corinthians, está ambientado com São Paulo, a torcida ama ele. Quer dizer, todo esse somatório faz com que ele tenha vontade de ser flexível para renovar o contrato. E ele criou uma afinidade Exatamente. muito grande, né, com a torcida. Ele é um com a cara que cidade. tem uma empatia legal. Ele tem um estilão Corinthians, né? Olha, o assunto da conversa de agora com o Alexandre. E a CBF, hein? Sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos abaixo são os de ida com o mando invertido na volta. Bora ver? Olha só. A gente vai fazer quem passa, né? Ó, o Vasco abre a série como mandante contra o Fluminense. Quem passa? Clássico. Para mim passa Fluminense. Tem também Internacional e Corinthians com o Timão decidindo em casa. Daqui a pouco a gente fala quem passa, tá? Mirassol e Grêmio. Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo com o Peixe decidindo fora, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras contra Fortaleza com o Verdão abrindo a disputa no Nubank Park. Vamos lá, fazer quem passa? Só uma observação, Palmeiras é bom de sorteio, hein? Tinham 2 times de Série B, com todo respeito, né? Fortaleza e Chapecoense. Tinham 2 times de Série B. Tinha. O Palmeiras pegou um deles. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, quem passa? É Vasco ou Fluminense? Fluminense, né? Aí depois, quem passa? Corinthians. Inter ou Corinthians? Corinthians. Também acho que é o Corinthians. Próximo. Palpites, né, claro? Palpites, né, gente? É só palpite. Mirassol ou Grêmio? Grêmio. Mirassol. O Mirassol Pra tá em mim, melhor passa o fase. Mirassol. Mas eu vou postar no Grêmio porque traz lembranças boas. Aí temos... Atlético Paranaense e Vitória. Atlético Paranaense tem artilheiro do campeonato. Passa o Furacão. Para mim também passa o Atlético Paranaense. Então eu vou no Vitória. Viva a Bahia. E aí? Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também. Assim, tinham equipes torcendo para enfrentar o Atlético ou o Juventude. Os dois se cruzaram. Passa o Galo. E Santos e Remo. Passa o Remo. Passa o Santos. Para mim passa o Remo porque disputa em casa, né? Mangueirão não vai ser fácil, não, do jeito que o Santos está, sem Neymar. Sem Neymar, O Santos vai o estar duro é focado sem no Campeonato Brasileiro. Mas o Rony vai fazer o gol. Vamos torcer para que eu erre, né? E tem mais um? Tem, né? Chapecoense e Cruzeiro, não é? Não, é Cruzeiro. Aí é Cruzeiro. Cruzeiro, ok? E tem mais um. Palmeiras e Fortaleza da Verdão? Palmeiras. Palmeiras nas quartas de final. Qual o confronto mais equilibrado desses todos que nós vimos aí das clássico, oitavas? porque é clássico, né? Vasco e Fluminense. É um clássico. Você acha que é o Vasco e Fluminense? Não, a disparidade é grande porque o Fluminense é mais time que o Vasco. Corinthians e Inter também não Sim, é um equilíbrio. É meio carne de pescoço aí, né? Acho que Vasco e Fluminense pela tradição do clássico. Sim. Mas agora... é tudo ida e volta. E sim, mas é o mata-mata. Mas agora Inter e Corinthians é jogo duro. Inter e Corinthians, o Corinthians fizer um joguinho bom, como ele decide na Neoquímica Arena, e o Diniz está com bom desempenho em casa, É não perder fora. arruma um bom resultado lá. Mais e decide em equilibrado, vamos que é Corinthians e Inter? Ou você acha que é Vasco e Fluminense? casa. Acho que é Vasco e Fluminense. Vasco e Também tô Fluminense? Pela tradição do clássico. Tá, e o que é mais tranquilinho? Quem que pegou a Para mim, Chapecoense Atlético, Cruzeiro e Chapecoense. E Atlético e Cruzeiro. Juventude. Você acha que é o Atlético? Não, mas Juventude? é mais Cruzeiro e Chapecoense. Eu também Cruzeiro acho que é o e Chape. Cruzeiro. Passa o Cruzeiro O Galo, fácil, se não se né? cuidar com o Juventude, roda, hein? Você viu que o Galo Vai jogou decidir fora. Você viu que o Galo jogou contra o Corinthians no final de semana? Pô, pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa pra Marina. Conta pra gente essa história do Internacional contestar o título do Brasileirão de 2005 do Corinthians. Que isso?
Pois é, Michele, Inter e Corinthians vão fazer esses 2 jogos de oitavas de final, como vocês estavam falando aí da Copa do Brasil, e hoje o Internacional protocolou um pedido junto à CBF, entregou ali em mãos ao presidente Samir Chaldi um pedido de reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005. Vocês devem se lembrar que naquele ano aconteceu todo aquele imbróglio, a máfia do apito, e isso foi entregue, essa documentação foi entregue à CBF ali, segundo o Internacional aqui em nota, reunindo fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados àquela temporada, ao campeonato daquela temporada. Importante mencionar que o Internacional não está pedindo para que o título seja retirado do Corinthians, mas que sim, seja reconhecido também como campeão devidas às circunstâncias naquela ocasião. Esse pedido então foi protocolado, vai ser ali analisado pelos órgãos competentes, mas isso aconteceu hoje justamente aí nesse sorteio da Copa do Brasil, quando inclusive as 2 equipes vão se enfrentar novamente, e a gente bem se lembra que são equipes com uma rivalidade aí, que tem muita coisa nos últimos anos, que remete aí a esse 2005, né, Michele? Nossa, você sabe aquele do Tinga, né? Eu tava falando para eles aqui. Gente, eu acho até que prescreveu já. Que estranho, agora, depois Mais de 30 anos. Não, 2005, 21 anos, 20 né? anos, perdão. Eu sei fazer conta ainda, é legal. Não, 21 anos, o que é isso? O que aconteceu agora? O Inter não ganha um título nacional faz quanto tempo? Então vai contestar Há o de muito tempo, né? 2005. Há muito tempo. Isso. Vai enfrentar o Corinthians, quer colocar água na fervura, né? tá Quer bom. colocar água na fervura. E aí o torcedor corintiano, né, com os que eu conversei hoje durante o dia, falei, e aí, você viu o Inter? Os caras falaram, pede para colocar no DVD. Né? Porque o Inter tem a questão do DVD que ele encaminhou lá naquela Isso. final. Então é para acrescentar no DVD. Se ainda não tiver lá, acrescenta no DVD. E aí vai. E DVD já está até meio fora de moda, né? Mas enfim, acho que pode agora colocar carrega lá. na nuvem. Ele contesta por conta da máfia do apito, né? Que realmente aconteceu. Aí ele contesta o título por conta disso. Né? Ele reclama, como diz o espanhol, ele reclama o título por conta disso. Há 21 anos depois, Miller? Eu acho errado, porém. Eu acho que O podiam... esporte até então, há pouco tempo, estava contestando o título. O Internacional, da Copa vou falar aqui União. a verdade, o Internacional tem que começar a olhar para os problemas que ele tem nesse momento. Né? Você querer jogar para a galera, vamos fazer pressão no Corinthians, quer lembrar do que aconteceu. Olha os problemas que estão acontecendo agora. E se prepara para enfrentar o Corinthians, vamos ver o que vai dar. A gente vai falar de Mundial, vamos contestar o gol de mão do Maradona agora, chamar o VAR? Vamos voltar no tempo? Vamos voltar. O Corinthians entra em campo amanhã pela Libertadores e o torcedor quer saber, é time titular ou time reserva, Marina? Michele, olha, há uma tendência de Fernando Diniz mesclar essa equipe. Primeiro porque o Corinthians já está classificado para as oitavas de final, vai enfrentar o Platense amanhã às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Já está classificado e tem um jogo importantíssimo no final de semana contra o Grêmio, que é, claro, se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que seja um time mesclado para esse jogo, mas também competitivo, porque o Timão quer ainda uma das melhores campanhas da fase de grupos da Liberta. Michele? Tá certo aí, Garrafa. O Corinthians amanhã, obviamente, vai jogar pensando no Grêmio, não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. Até porque já está classificado, primeiro colocado do grupo, tem um jogo para encerrar esse momento pré-copa importante lá em Porto Alegre e pode observar jogadores que não vinham sendo titulares. De repente, até o Labiá pode começar como titular, Miller. Nesse jogo da Sul-Americana, Libertadores, perdão. Dá rodagem para ele, né? Coloca-se o bangozinho. Mesclado, né? É isso. É bom dar ritmo para os jogadores. Ô, Miller, por que o Corinthians vai tão bem na Libertadores e no Brasileirão não vai? Porque no Brasileirão o nível é muito maior em relação à Libertadores, né? Nessa primeira fase de Libertadores, vários times fracos. E também o Corinthians não tem um elenco recheado como tem os outros clubes, né? Então acho que o Corinthians tem essa dificuldade no Brasileiro porque os adversários têm mais qualidade que no Libertadores. E o Diniz recebeu da comissão técnica do Dorival o Corinthians já numa posição incômoda, né? Lá embaixo, então, exatamente. Tá remando para tentar sair dessa situação. Tá certo. Pessoal, é o seguinte... Corinthians, 2 coisas importantíssimas, hein? André Sanches expulso do quadro associativo do clube. Para quem? André Sanches expulso do quadro associativo do clube. Para quem não deu a dimensão desse negócio, não é uma figura qualquer. É um dos dirigentes mais importantes da história do Corinthians. Mais relevantes. É o cara do estádio, é o cara da Copa do Mundo, é o cara do Tite, é o cara que... do Ronaldo, é o cara que tirou o time da segunda divisão e transformou numa potência. É o cara que pavimentou o caminho para o título da Libertadores inédito e para o título mundial do Corinthians. Implodiu o Clube dos 13. Implodiu o Clube dos 13. Foi para a Copa do Mundo como homem forte da seleção brasileira. 2010. Amigão do Ronaldo. Não é uma figura qualquer. Estamos falando aí do Zezinho da Silva. Já foi pré-candidato à presidência da CBF. Já foi exatamente. Já tentou, ensaiou uma ida à presidência da CBF. É uma figura
que sai pela porta dos fundos, né, Vessa? Esse é o resumo, tá aí a figura dele em vários momentos ali, tinha até apresentando a camiseta do ano do centenário, em 2010. 167 conselheiros apareceram para votar, 112 votos a favor da sua expulsão, 49 contrários e 6 abstenções, né? Os caras foram lá e pipocaram e se esconderam na hora de votar, porque não queriam votar não, e acabaram pipocando. Centenas de torcedores do lado de fora, sobretudo das organizadas, uma mobilização incrível do torcedor do lado de fora, cobrando essa atitude dos conselheiros pela sua expulsão. A sua expulsão a sua expulsão tem base no uso do cartão corporativo, na qual ele até assume só um dos gastos, mas o Ministério Público denunciou pedindo R$500 mil de indenização, já com juros e correção, fora outro R$500 mil de indenização por danos morais ao clube e ao torcedor. E aí iniciou-se todo um processo na comissão de ética que demorou, mas um relatório final foi fechado com mais de 40 páginas e esse relatório final pedia a expulsão dele. Foi marcado e aí vem a figura do Dr. Leonardo Pantaleão, presidente interino do Conselho Deliberativo, que segurou na unha, foi muito firme, porque não foi fácil a pressão em cima dele. Ele recebeu, segundo ele mesmo contando, ameaças de morte no seu telefone, da sua família também, e ele foi lá e firme manteve a reunião, depois uma cobrança firme, inclusive do ex-presidente Mário Gobi, tentando defender seu amigo, pedindo a votação fechada, e ele foi firme e manteve a votação aberta. Então, você quer votar sim? Você tem vergonha de votar não? Então, você vai dar seu nomezinho aqui. E ele manteve, foi firme. Depois, o Mário Gobi tentou mais uma vez uma terceira via, que seria uma suspensão. Olha, você tem expulsão, não expulsão e suspensão. E aí o doutor Pantaleão foi firme de novo, falou, não, é sim ou não para ser expulso. E de novo segurou na unha e a votação aconteceu. E o Andrés, então, por 112 votos a 49, foi expulso do quadro associativo. A minha pergunta, claro, para os 49 e para os outros 6, né, para os 55 para você está tudo bem, então, alguém usar o cartão corporativo, usar como se fosse dele, como se fosse a casa dele e fazer tudo o que fez? Está tudo bem? Então, para vocês, sobretudo o senhor Mário Gobi, que é delegado de polícia, está tudo bem, então? Para vocês não veem problema nenhum em fazer algo como nesse tipo? Olha, sinceramente, eu queria saber o que passa na cabeça dessas 55 pessoas. Votar pelo Corinthians certamente não votaram. Votaram pela parceria, pela amizade, por dever alguma coisa ali pelo Andrés, que esse é só a cereja do bolo. O segundo mandato dele, tudo que ele fez do primeiro mandato é o que o âncora contou e falou. É um cara muito importante, foi muito importante. Tinha torcedor na época pedindo até busto para ele e tudo mais, pela reconstrução do clube. Não tudo que ele fez. Cartola, isso. Campeão da Copa do Brasil com o Ronaldo, trouxe o Ronaldo, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista invicto, campeão brasileiro, arrumou o time que seria campeão invicto da Libertadores e do mundo. A primeira passagem dele eu considero a melhor passagem de um presidente na história. Só que ele volta para o Clube 18 para ter uma das piores, se não a pior, passagem da história. Ele dobrou, mais do que dobrou a dívida, de 400 e pouco para quase 1 bi em 3 anos. E não vem com papinho de pandemia, não, que ninguém duplicou a dívida em 3 anos. Mais de 80 jogadores contratados entre o Sub-23 e o elenco profissional. 84 jogadores contratados. A cada 23 dias um jogador ia assinar contrato no 5º andar dele, um descalabro, uma das piores passagens de um presidente na história, dobrou a dívida e quando beirou 1 bilhão, aí agora galopou para quase 3 bi. Mas foi ali, com o Andrés, que tudo começa a descambar e agora a cereja do bolo, obviamente, denunciado pelo Ministério Público por uso de cartão de crédito, uma completa vergonha. Então, o recado que é dado ontem à noite é um recado importante. Se o Andrés caiu, qualquer outro pode cair. Esse, para mim, é o maior recado. E segunda-feira tem outro, hein? Segunda-feira tem Augusto Melo. No caso, não é caso vai de bet segunda-feira, não. É aquela noite do sábado, a noite da tentativa do golpe, que levaram um papel de sulfite em branco para tentar tirar o Osmar Stabile. Pessoas tentaram dar o golpe lá numa noite de sábado e aquilo virou um processo na comissão de ética, que também está pedindo a expulsão dele. E segunda-feira que vem, o torcedor já está se mobilizando, vai estar lá na porta de novo pedindo mais um expulso. E é assim que é. Então, o maior recado para mim é esse, que se pegou o Andrés, pega qualquer um, porque é uma das maiores, se não a maior figura política da história do clube e sai pela porta dos fundos, sai queimado desse jeito, expulso por uso do cartão corporativo, uma vergonha para ele, que teria feito um baita de um primeiro mandato, teria entrado para a história com muita coisa boa, uma reconstrução enorme que ele fez do clube, que saiu da Série B para campeão do mundo, só que ele termina dessa maneira.
e ainda vai ter muitos desdobramentos em Ministério Público e Justiça. Muito bem, tá aí. O André Sanches, uma figura muito relevante na história do Corinthians, expulso do quadro associativo. É o começo das coisas, Massa. Cara, o André Sanches é um dos responsáveis pela derrocada do São Paulo. A queda do Clube dos 13. E não jogo mais no Morumbi. Isso. Afeta bastante na época, claro. Exatamente. Final dos anos 2000, 2009. Exatamente. Construção do estádio, Morumbi fora da Copa. Também. Exatamente. Mais Todo uma esse movimento. Exato, é isso que eu queria concluir. Aquela coisa do Juvenal ali, o Juvenal tomou um chapéu do Andrés fortíssimo, né? E o São Paulo está vivendo até hoje. Não é responsabilidade do Andrés. Eu estou falando que foram coisas que aconteceram que o São Paulo não conseguiu lidar com elas depois. Ou lidou mal, né? Com Aidares e outras questões lá internas do São Paulo. Mas significa que o pulso ainda pulsa. Significa que o Conselho do Corinthians ainda tem, né, a galera entendendo que a pressão é grande, que o Corinthians precisa entrar em outro lugar, gente. Muitas vezes quando eu falo, né, o torcedor do Corinthians fica bravo comigo. Eu sou muito bem recebido pelo Vessone lá na Neoquímica Arena. Mas, cara, o que eu falo pro Corinthians é uma coisa que eu não entendo porque o corintiano não me ouve. Até esta criatura que aqui está, de roxo hoje, concorda comigo quando eu falo que o Corinthians era para ser maior que o Flamengo, em termos de arrecadação, de gestão. Título não garanto que a bola entra ou não, o juiz, tal, tem um monte de coisa. Mas o Corinthians era para estar em outro lugar. Esses caras acabaram com o Corinthians. Né? E mais do que isso, as heranças, né? Os candidatos que foram fazendo, seguindo tudo na mesma linha, no mesmo ambiente. Sabe? Ele fez 4 sucessores, o Andrés. Ele ganhou 3, 4 caras ganharam com ele. Cara, dá quase 20 anos isso. Sim, 16. 16 anos. Então, para um clube chegar a 3 bi de dívida, mas o Vessa sempre fala isso. Mas no meu... Isso em pouco mais de 10 anos. Por isso que a gente fala pro Tironi, né? Porque o Corinthians era mais promissor que qualquer outro clube do Brasil naquela época, a época do estádio da abertura da Copa. Sim. Era não faz muito tempo. Era a maior receita do país disparado. 12 anos. As maiores redes sociais do país disparado. Era tudo. Pelo que deu. Cara, só um detalhe. Não quero comparar. Quando o Paulo Nobre assumiu, o Palmeiras era a 4ª maior receita. O Santos estava na frente. E assim, um clube com este tamanho, com essa capacidade, com este potencial, estar no lugar onde está é porque às vezes não tem camisa para jogar. Né? Ah, sim. Lembra? Quer dizer, é inacreditável. Agora, eu acho que esse movimento do Conselho, mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo com a pressão da Gaviões, isso gera também uma responsa grande para a Gaviões. Porque ela também endossou todos esses caras aí, até que a coisa virou. Então não dá para também tirar o dela fora. A gente não participa do processo. Participa sim, tá? Foi importante a Gaviões para Augusto Melo ganhar a eleição. É que, na verdade, o Augusto ali era o apoio, e não só deles, mas quem votou, era contra a renovação e transparência. Podia ser a caneca que as pessoas iam apoiar dá a para caneca. entender o contexto político. Sim, eu entendo o contexto. Tá? Mas foi com o Augusto Melo até a corda, né? Sim, isso é verdade. O Marcelo Passos falou sobre a renovação do Memphis, hein? Vamos ouvir. O que dá para passar para o torcedor é que existe um desejo das duas partes, né? Corinthians e Memphis, ambos querem. Se a gente for individualizar um pouco mais isso, o presidente Osmar quer, Marcelo Paes quer, Diniz quer, jogadores querem, torcida quer e o Memphis também quer. E ele já entendeu, né, e aceitou um modelo de contrato diferente, com vencimentos diferentes, com algo que se adeque à realidade atual do Corinthians, com possibilidades, digamos, maiores através de parceiros. Então, ele já entendeu isso. Agora a gente busca viabilizar. Redução de salário. Sim, isso aí ele já entendeu e já aceitou. É uma redução, não é uma redução de salário, é um novo contrato. Em outros formatos, com remunerações menores do que a atual, mas que podem ter remunerações variáveis, né, por performance comercial, que faça com que os valores subam. Mas o mais importante não é isso, é que ele quer ficar, ele deseja ficar, ele está se esforçando para ficar. Então acredito que a gente possa chegar a bom termo. É uma negociação, né, não é tão simples, é um atleta internacional, o único jogador do Corinthians que vai estar na Copa do Mundo, até então. Né? Então é algo que tem sua complexidade, mas eu já faço negociações de futebol há 12 anos. Quando as duas partes querem, geralmente flui e dá certo. Muito bem, falamos aqui do Andrés e tudo mais, Arnaldo, agora é outra parte, agora é o Memphis. A grana toda que significa o Memphis e tal, mas o Marcelo Passos falou em parceiros e tudo mais, que eles querem ficar. E aí? Eu nunca vi isso dar certo no futebol brasileiro, nunca tá? Vi um parceiro... Eu nunca vi. Também não. Nunca vi. Com exceção do Ronaldo, que ele vendia as camisas dele, os patrocínios, põe aqui, põe lá. Eu também. Só para deixar isso claro. Como o Memphis está muito à frente
de qualquer corintiano da gestão, tá? Com exceção do Marcelo Paz ali, que eu acho que é um cara muito capaz, né? E do Júlio César, gosto muito dele, tá lá. É possível que dê certo. Mas eu amarraria isso. Falar, ó, Então, mas vem cá. o Rodrigo Vessone vai comprar um título do Corinthians para você. Só uma coisa. Calma. Você vai, se ter o contrato renovado, você vai ser presidente do Corinthians na sequência, porque senão não vale a pena. Então, mas assim, vai dar certo, deu certo, não sei o quê. O Corinthians está devendo 43 milhas pro cara. Não sei. Então, nesse aspecto. Tanto faz, essa o Corinthians não situação- paga ninguém. Cara, ou a gente, ou você veste aquela Não veste, não vai vestir. Isso, às vezes, e já foi assim no futebol brasileiro e outros clubes, é um facilitador para manutenção, né? Você prorroga a dívida, você renegocia a Mas dívida. tem que renegociar. E o cara fica. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Petkovic no Flamengo. Eu sei disso. Né? Ele jogou no Flamengo em 2009 porque o Flamengo devia a ele. Foi até uma... O Petkovic também tinha mais poder de gestão da direção do Flamengo na época. Na época, Parecido com o qualquer um Memphis. lá. Então, Petkovic, ó, vocês não me aceitam de volta, a gente faz um outro combinado e eu continuo jogando. Foi mais ou menos o que aconteceu. Claro que o Flamengo ficou devendo ainda mais para o Petkovic depois, ainda mais, foi campeão, por exemplo, mas esportivamente fez sentido. De novo, esse ato, a gente saiu da expulsão do Memphis, expulsão do Andrés para a renovação do Memphis, a manutenção do Memphis. A mudança política no Corinthians, para que o Corinthians dê a volta financeiramente, ela não vai se resumir apenas à expulsão do presidente simbólico. Porque assim, nós estamos numa situação pré-eleitoral que tudo que está acontecendo está favorecendo o presidente atual interino. Tudo. Expulsou o presidente antigo, o time vem de campeonatos, o presidente do conselho já é o vice. Então, para ele agora, qualquer atitude antipopular é péssima. Certo? Como o Marcelo Paz falou, o presidente quer também. Empurra. É isso, vai empurrar. Empurra porque é um ano eleitoral. E o acordo, eu coloquei aqui 45 milhões. Eu dei aquela arredondada. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, 45. Se você der 2 anos de contrato para o Memphis e você parcelar isso, que é o que o Arnaldo está acabando de dizer, que é possível, igual o Petkovic, nós já estamos falando que ele vai ganhar por mês 1,8. Já parte de 1,8 com Ou seja, a renegociação do para trás-mente, como diria o Massini. De 4,5 para 2,5, já vai para 4,5 outra vez. Vai para 4 de novo, se ele baixar bem. Então, o problema todo, talvez, por o fato dele querer baixar o valor que ele quer, parceiros comerciais, me parece que o daqui para frente é até uma situação bem equacionável. O problema todo vai ser esse para trás. Eu dividi por 2 anos, a não ser que ele renove por 4. O que não vai acontecer aos 32 anos, duvido que vai dar 4 anos para ele. Mas aí cairia para 900, aí por mês. Mas se você der 2 anos, só o que está para trás é 1,8, mais o salário da vez. É esse tipo de... A não ser que fale, ó, quando vier a parcela do patrocinador master, uma pancada, eu vou te dar uma pancadona aqui, aí eu já resolvo, aí faz outro tipo de acordo. Mas eu estou tentando dividir da maneira mais simples possível. 45 por 24 meses dá 1,8 já de cara. Sem juros, hein? Você parte isso daí de cara. Sem Porque aí juros. você fecharia um acordo. É isso. Fecha agora, ponto. E aí fecha agora para pagar o para trás e o para frente teria que entrar também no meio desse bolo. Viraria 3 e pouco já de novo por mês. E aí vai ter que morar no outro hotel. Isso, aí tem toda uma... Pelo que ele Mas está aí, dizendo, né, aí acho que na prática, a redução que o Marcelo Paz diz na prática, mensal para o clube, talvez ela não existisse. Isso, pelo para trás mente, isso. Pelo para trás mente. Isso aí. Então, aí eu acho que você, professor Laruccia, Rossolino, Osmar Garrafa, todo esse time aí, né? O Paulo Sérgio, jogador, o dono lá do meu timão, que como diria Felipão, dinheiro ali não falta. Cara, comprem um título de sócio para o Memphis. O Memphis adora o Brasil. Ele gosta do Brasil. Este país, para quem tem arjã, bufunfa, bolso cheio, é excelente para viver. Excelente para viver. Acordem, façam o projeto Memphis Presidente. Ó, deixa eu fazer uma... Desfalque do Corinthians desde 2 de maio, o atacante Vitinho só voltará a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz depois da pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. O atacante de 32 anos teve 2 lesões diagnosticadas em sequência e não será relacionado para os jogos contra o Platense da Argentina nesta quarta-feira pela Conmebol Libertadores
e o Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vitinho sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito na partida diante do Penharol em 30 de abril e por isso passou a ser desfalque nos jogos seguintes. Durante a realização de exames, também foi identificada uma lesão nos tendões dos isquiotibiais, músculos localizados na parte posterior da coxa. Eles se inserem na tuberosidade isquiática, local em que o atleta já havia sido submetido a uma cirurgia em 2023 para a correção de uma lesão similar. Tuberosidade isquiática é uma proeminência óssea localizada na parte inferior da pelve. Segundo o Corinthians, o camisa 11 já recuperou do estiramento muscular e está em tratamento da lesão dos tendões. O departamento médico do clube adota um tratamento conservador, mas não descarta a necessidade de um procedimento cirúrgico. O último jogo de Vitinho pelo Corinthians foi em 30 de abril contra o Penharol do Uruguai na Neoquímica Arena. Depois, o clube informou em 2 de maio que o atacante havia virado desfalque por estar sentindo dores no quadril, sem novas atualizações do quadro nas semanas seguintes. Diniz conta com os atacantes Memphis Depay, Caio César, Jesse Lingard e Dieguinho para atuar nas beiradas do ataque corintiano. Vitinho tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada. Até o momento foram 4 assistências e 1 gol marcado em 38 partidas disputadas. Esta não é a primeira lesão sofrida por Vitinho no clube. Ele ficou 1 mês e meio afastado, entre outubro e novembro do ano passado, devido a uma lesão no menisco medial do joelho direito, que exigiu a realização de uma cirurgia.